E aí, pessoal, é preciso sempre atualizar a questão PP. E hoje nós vamos contar para vocês o que pensa o Porto, sobretudo em cima da imprensa portuguesa. Antes de tudo, eu queria mandar um abraço pro Alisson Busato, do espaço Grêmio Memes, tanto no YouTube como no Instagram. Segue lá, garotão Alisson Busato, um abraço para ti, segue fazendo força e vestindo essa camisa tricolor que tu tanto gosta. Vamos ao conteúdo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Todo dia a novela PP ganha mais capítulos. E é importante também a gente saber a visão de fora, tanto dos russos do Zenit como dos portugueses do Porto. E hoje Caliel Dornelles, repórter que sempre auxilia aqui o canal, muito atento às coisas, falou com um jornalista para a gente conversar nesse espaço. Jornalista Paulo Pinto, setorista do Porto no jornal A Bola de Portugal. E aí a gente tem uma noção, fechando o cerco, porque a gente tem que falar também com os russos é um pouco mais complicado de falar, mas a gente tenta também, o Caliel já está tratando disso aí para a gente colocar mais situações e entender. Olha o que pensa o Porto sobre a negociação e a gente vai analisar em cima disso. A oferta do Porto, que até o momento é apenas verbal, pois não chegou papel timbrado nenhum ao Grêmio, não passará dos 15 milhões de euros. O Porto não pagará mais de 15 milhões de euros. Seguindo, o Porto já tem conhecimento que o Zenit ofereceu 20 milhões de euros. Até aí, tudo fecha com as informações que nós temos. Tudo fecha. E eles não, e essa é uma informação interessante, o Porto não irá equiparar a proposta. O que pode acontecer é um aumento do percentual que ficaria com o Grêmio. Mas o Porto não passa dos 15 milhões de euros, ou seja, o Zenit está na frente do Porto. Mas vamos seguir dentro da linha de raciocínio dos portugueses com relação a isso. E aí entra uma situação interessante. Eles estão confiantes sim na liberação do Grêmio pelos 15 milhões de euros. Por quê? Pela vontade do jogador. Segundo todos, o jogador quer Portugal. O jogador quer o Porto e não os russos do Zenit. E isso mexe um pouco com essa situação. Eles têm conhecimento, por exemplo, do pedido do Renato ao PP e esse suposto acordo que, em tese, já teria resolvido a questão. Esse acordo é uma situação que o Porto imagina que possa complicar a negociação, mas eles seguem acreditando nessa questão. Eles seguem imaginando que a questão diz respeito tão somente à vontade do jogador e isso vai ser determinante. Eles acreditam que o jogador não vai jogar desmotivado ou contrariado por aqui. E aí entra uma outra situação que é importante da gente discutir. Eles não abrem mão do jogador agora. O Porto não abre mão do jogador agora. Ou seja, por esse raciocínio aqui, PP não joga a final da Copa do Brasil. Se o Porto comprar PP, PP não joga a final da Copa do Brasil. É mais um ingrediente nesta nossa linha de informações que a gente vai tirando. Eu fiquei muito satisfeito com isso aqui, porque às vezes a gente acaba pegando muito as informações daqui, de como elas se movimentam, e acaba não entendendo e não compreendendo como é que é o raciocínio dos outros. O Porto, portanto, vai a 15 milhões de euros, não sobe isso. O Porto quer o jogador já, ou seja, a negociação de ficar na Copa do Brasil ou não terminaria com o Porto. O Porto acredita na vontade do jogador e acredita que o jogador irá convencer os dirigentes do Grêmio. E isso é, de fato, uma novidade para nós. Continuo, e aí vem a minha opinião sobre isso, continuo acreditando que o Grêmio vai segurar o jogador, porque o presidente Romildo quer muito a questão do resultado esportivo, e isso o PP pode dar para o Grêmio já na final da Copa do Brasil. É difícil, é. É uma situação curiosa? Não tenho dúvida. Mas é muito interessante quando a gente faz a leitura de todos os fatos, que é o que a gente está tentando fazer. O Grêmio não divulga nada.
O Grêmio não divulga nada e está no direito dele, e não vou discutir aqui isso. O que acontece é que a gente vai colhendo algumas informações dos outros países para tentar montar esse quebra-cabeça. Portanto, acho, pelo pensamento do Grêmio e, obviamente, por essas informações vindas de Portugal, que o PP está longe do Porto. O PP está longe do Porto. A gente vai aguardar os próximos capítulos e, obviamente, vai contar para vocês. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.